Imagine um mundo onde pirâmides construídas por civilizações antigas estão ocultas sob as águas, esperando para serem descobertas. Isso pode soar como um mito, mas a verdade é que há evidências de pirâmides submersas em várias partes do mundo. E algumas delas estão muito mais perto de nós do que podemos imaginar. E se você é fã de mistérios, história e teorias incríveis, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação. Vamos mergulhar fundo nesse enigma juntos. A história das pirâmides submersas começa a ganhar forma com a descoberta da estrutura de Yonaguni, no Japão. Em 1987, um mergulhador chamado Kiyashiro Arataki explorava as águas da costa de Yonaguni quando se deparou com algo surpreendente. Enormes blocos de pedra dispostos de maneira precisa, formando o que parecia ser uma pirâmide submersa a 25 metros de profundidade. Desde então, essa estrutura se tornou um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. A pergunta que muitos fazem é: como essas pirâmides se formaram no fundo do mar? O que estamos realmente vendo? Algumas teorias afirmam que essas pirâmides poderiam ser remanescentes de uma civilização que existiu milhares de anos antes da história registrada, uma cultura que conhecia técnicas avançadas de construção, mas foi tragicamente submersa por um cataclismo global. Outros, mais céticos, acreditam que a formação de Yonaguni é uma simples estrutura natural, esculpida pela erosão da água, ao longo de milênios. Mas o mistério não para por aí. Existem outras pirâmides submersas que foram descobertas em locais como as Bahamas, Cuba e até no fundo do mar Mediterrâneo. Uma dessas descobertas foi feita em 2001, quando a equipe de pesquisadores liderada pelo cientista Paul Van Zweig encontrou o que parecia ser uma cidade submersa em forma de pirâmide, com linhas retas e ângulos perfeitos no fundo do mar de Cuba. Essa descoberta gerou um grande alvoroço no mundo acadêmico. Mas até hoje, a localização exata e a natureza dessa estrutura permanecem um enigma. Onde mais essas pirâmides podem estar escondidas? Quais segredos as águas profundas ainda guardam? Há muitos lugares inexplorados no planeta, onde a arqueologia e a ciência ainda não alcançaram. E à medida que a tecnologia de exploração subaquática avança, novas descobertas podem estar prestes a surgir, revelando mais sobre essas misteriosas estruturas que, até hoje, desafiam nossa compreensão da história. Será que as pirâmides submersas são os vestígios de uma civilização perdida? Ou há algo ainda mais inexplicável sob as águas? Isso é apenas o começo do mistério. A descoberta da estrutura de Yonaguni foi um verdadeiro choque para o mundo da arqueologia. A formação, descoberta em 1987, está localizada a cerca de 25 metros abaixo da superfície do mar, na costa da ilha Yonaguni, uma região isolada do Japão. O que Kiyashiro Arataki, um mergulhador, encontrou durante sua expedição foi difícil de acreditar. Enormes pedras planas, dispostas em formas geométricas com uma semelhança inegável com uma pirâmide. Mas o que exatamente são essas estruturas? Alguns pesquisadores estão convencidos de que se trata dos restos de uma antiga civilização submersa, talvez uma cultura que já há milênios possuía conhecimentos avançados de construção e teve sua cidade submersa após um evento catastrófico natural. Por outro lado, há também vozes céticas que afirmam que se trata apenas de formações rochosas naturais, que devido à ação das correntes e à erosão ao longo do tempo, adquiriram uma forma incomum, parecida com uma pirâmide. A estrutura de Yonaguni é única em sua forma, mas também excepcionalmente precisa. Muitos pontos apresentam o que parecem ser degraus, dispostos em diferentes níveis, além de linhas retas que podem indicar uma construção planejada. O que é realmente interessante são os ângulos afiados e as linhas retas, que são características que normalmente não aparecem na natureza. Isso é apenas uma coincidência ou estamos realmente diante de algo que prova a existência de uma civilização há muito esquecida? Mas a discussão sobre Yonaguni vai além da questão da construção. Alguns acreditam que a descoberta de Yonaguni poderia indicar os primeiros passos do desenvolvimento da civilização humana e que existiu uma cultura muito mais antiga do que tudo o que sabemos até hoje sobre a história da humanidade. Se Yonaguni foi realmente feito pelas mãos humanas, quem eram essas pessoas e o que levou suas cidades e culturas a desaparecerem no oceano? Apesar das várias investigações e expedições, Yonaguni continua sendo um tema controverso. Existem diversas hipóteses e teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Será que a pirâmide submersa de Yonaguni é o trabalho de uma civilização perdida ou apenas um fenômeno geológico da natureza? Essa pergunta provavelmente continuará sendo um enigma por muito tempo, e talvez estejamos a apenas um passo de uma resposta que pode mudar para sempre a história da humanidade. O que se esconde por trás das pirâmides submersas? Muitas teorias tentam explicar essas descobertas misteriosas, mas uma das mais fascinantes é a que conecta essas estruturas com a lendária Atlântida. Segundo a mitologia,
Atlântida era uma civilização avançada que existiu há milhares de anos, muito antes das civilizações que conhecemos hoje. Ela teria sido destruída por um cataclismo natural, submergindo suas cidades nas profundezas do oceano. Se as pirâmides submersas de Yonaguni e outras estruturas semelhantes ao redor do mundo são realmente vestígios de Atlântida, então estamos lidando com as ruínas de uma cultura que dominava uma tecnologia muito além do que a humanidade sabia ser possível. Os relatos de Atlântida, escritos por filósofos antigos como Platão, descrevem uma civilização com enormes recursos e um nível de sofisticação que poderia rivalizar com o que temos hoje. Mas será que as pirâmides submersas são de fato os restos dessa civilização perdida? A ideia de que as pirâmides submersas pertencem à Atlântida é atraente, mas também controversa. Muitos pesquisadores acreditam que as evidências não são suficientes para provar a existência de Atlântida e que essas estruturas podem ter sido construídas por outras culturas antigas, talvez mais próximas de nós no tempo. Outros defendem que a história de Atlântida pode ser uma metáfora, uma forma de explicar as grandes catástrofes naturais que ocorreram na antiguidade e cujos vestígios, se existirem, estão agora escondidos nas profundezas dos oceanos, além de Atlântida. Outra teoria interessante é a de que essas pirâmides submersas pertencem a uma série de civilizações perdidas que existiram antes do início das grandes civilizações conhecidas. De acordo com essa visão, a história da humanidade pode ser muito mais antiga do que pensávamos, e várias culturas podem ter alcançado um nível avançado de desenvolvimento apenas para desaparecerem misteriosamente, deixando para trás apenas fragmentos de suas grandes realizações. Essas teorias alimentam nossa curiosidade e nos fazem questionar a própria história da humanidade. Se essas civilizações realmente existiram, por que suas cidades e tecnologias desapareceram? Seriam cataclismos naturais como grandes inundações ou terremotos os responsáveis pela destruição dessas culturas? Ou será que de algum modo essas civilizações foram destruídas por forças externas que ainda não compreendemos totalmente? O mistério das pirâmides submersas, seja elas vestígios de Atlântida ou de outras civilizações perdidas, continua a nos intrigar. Cada descoberta subaquática parece lançar mais perguntas do que respostas, nos forçando a repensar o que sabemos sobre o passado da humanidade e o que ainda pode estar escondido nas profundezas do oceano. À medida que as evidências das pirâmides submersas aumentam, surgem teorias que desafiam nossa compreensão da história e da ciência. Uma das perguntas mais intrigantes é: como essas gigantescas estruturas foram construídas? Se não foram feitas por civilizações humanas antigas, o que mais poderia explicar a sua existência? Duas teorias predominam, e ambas são fascinantes, e para muitos difíceis de acreditar. A primeira teoria sugere que as pirâmides submersas podem ser o resultado de uma tecnologia antiga que se perdeu no tempo. Imagine uma civilização que, há milhares de anos, possuía conhecimentos avançados sobre engenharia e construção, bem antes do que acreditamos ser possível. Esses antigos engenheiros teriam sido capazes de criar estruturas tão precisas e massivas. E talvez essas cidades submersas sejam um reflexo do ápice de uma tecnologia agora esquecida. O que é especialmente intrigante é que as pirâmides submersas de Yonaguni, por exemplo, parecem ter sido construídas com um nível de sofisticação que rivaliza com os melhores trabalhos de engenharia moderna. Se isso for verdade, então por que a civilização responsável por essas maravilhas desapareceu? Um cataclismo, ou talvez uma mudança drástica no clima, poderia ter apagado esse conhecimento, deixando para trás apenas vestígios no fundo do oceano. A segunda teoria, que é ainda mais excêntrica, sugere que as pirâmides submersas poderiam ser o legado de uma civilização extraterrestre. Alguns teóricos afirmam que as estruturas são evidências de que alienígenas visitaram a Terra em tempos remotos e ajudaram ou até construíram essas pirâmides usando tecnologia muito mais avançada do que a que os seres humanos possuíam naquela época. Eles apontam para a perfeição das formas geométricas, a complexidade das construções e até os alinhamentos astronômicos dessas estruturas como prova de uma intervenção alienígena. A ideia de que os extraterrestres poderiam ter construído ou influenciado a construção dessas pirâmides não é nova. Ao longo das décadas, muitas culturas antigas foram associadas a visitas extraterrestres, como os egípcios e os maias. Será que os antigos relatos de deuses vindos do céu nada mais são do que encontros com seres de outros planetas? Ambas as teorias são sem dúvida fascinantes e desafiadoras para a compreensão convencional da história. Se as pirâmides submersas realmente foram construídas por uma civilização antiga e altamente avançada, o que mais podemos aprender com os vestígios dessas culturas perdidas? E se extraterrestres estiveram envolvidos, o que isso significaria para nossa visão do universo e nosso lugar nele? À medida que a pesquisa e as investigações continuam, é possível que novas evidências surjam para apoiar uma dessas teorias.
Ou talvez uma explicação ainda mais surpreendente. O mistério das pirâmides submersas não está apenas em suas origens, mas também em como essas teorias desafiam as noções estabelecidas sobre a evolução humana e o conhecimento tecnológico. Cada nova descoberta sobre essas estruturas subaquáticas nos leva mais fundo em um enigma que pode mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. À medida que a tecnologia de exploração subaquática avança, mais mistérios estão sendo revelados nas profundezas dos oceanos, e as pirâmides submersas se tornaram um ponto focal dessas investigações. Nos últimos anos, pesquisadores e cientistas têm feito descobertas surpreendentes que lançam novas luzes sobre o que está escondido no fundo do mar. Uma das descobertas mais notáveis ocorreu em 2019, quando uma expedição utilizando tecnologia de sonar de alta resolução encontrou uma estrutura enorme no fundo do mar, ao largo da costa de Cuba. A formação, que lembra uma pirâmide em sua base, estava situada a mais de 2.000 metros de profundidade e gerou grande entusiasmo no mundo científico. As imagens capturadas pelos pesquisadores mostram o que parece ser uma construção artificial, com ângulos e linhas que sugerem um design meticulosamente planejado. A descoberta foi realizada por uma equipe de cientistas canadenses e cubanos, e embora o debate sobre sua origem continue, as evidências são difíceis de ignorar. Além disso, nas águas ao largo da ilha de Bimini, nas Bahamas, uma série de pedras em forma de bloco foi descoberta, o que muitos acreditam ser a base de uma antiga cidade submersa. Conhecida como a Estrada de Bimini, essa formação de pedras continua a ser estudada, pois muitos acreditam que poderia ser o vestígio de uma cidade que existiu muito antes das civilizações antigas, e que, como outras pirâmides submersas, foi submersa por cataclismos naturais. Mas o mais intrigante de tudo é a recente descoberta nas águas de Yonaguni, onde novas escavações e imagens de alta definição revelaram mais detalhes sobre as estruturas submersas. Pesquisadores identificaram novos padrões e marcas nas pedras, que podem sugerir uma conexão entre as pirâmides de Yonaguni e outras estruturas misteriosas espalhadas pelo globo, como as pirâmides no Egito e na América Central. A questão agora é: essas pirâmides são de fato artefatos de uma civilização perdida, ou serão apenas formações naturais que, por coincidência, se assemelham a construções feitas pelo homem? Essas novas descobertas estão desafiando as explicações convencionais sobre a história humana. Se as pirâmides submersas são realmente construções artificiais, isso pode reescrever nossa compreensão sobre a antiguidade e até mesmo sobre o desenvolvimento de civilizações na Terra. A ideia de uma civilização pré-histórica com habilidades tão avançadas que conseguiram criar tais monumentos no fundo do mar exige uma reavaliação das narrativas históricas que, até agora, tinham sido baseadas em uma visão mais linear da evolução humana. À medida que novas tecnologias e expedições continuam a explorar as profundezas do oceano, mais segredos podem ser revelados. Quem sabe o que mais está enterrado sob as águas? Essas descobertas mais recentes são apenas o começo de uma jornada que pode levar a humanidade a repensar a própria origem de nossa civilização. O que mais os oceanos guardam? Essa é a grande questão, e a resposta pode ser muito mais surpreendente do que imaginamos. À medida que avançamos no século XXI, a exploração subaquática está se tornando uma das fronteiras mais emocionantes e misteriosas da ciência moderna. As tecnologias de mergulho, robótica e sonar de alta resolução continuam a melhorar, permitindo que cientistas e exploradores alcancem profundidades do oceano que antes eram inexploráveis. As pirâmides submersas são apenas o começo de uma jornada maior para desvendar os segredos que o fundo do mar ainda guarda. Nos próximos anos, espera-se que novas expedições revelem ainda mais estruturas submersas, talvez até mais complexas do que aquelas que já conhecemos. Algumas áreas, como o Triângulo das Bermudas e o Mar Mediterrâneo, são frequentemente mencionadas por suas características misteriosas e histórias de naufrágios e desaparecimentos inexplicáveis. Será que essas regiões abrigam mais vestígios de civilizações perdidas, ou talvez artefatos de origens além da Terra? Como muitos acreditam, o uso de tecnologias como rovers, veículos operados remotamente, câmeras subaquáticas e sonar avançado está permitindo que cientistas criem mapas detalhados do fundo do mar, identificando não apenas formações naturais, mas também possíveis construções antigas e desconhecidas. Em 2025, uma expedição ao largo da costa da Grécia fez uma descoberta impressionante: uma série de estruturas piramidais submersas que se alinham perfeitamente com os pontos cardeais, o que levanta questões sobre a existência de um conhecimento astronômico em civilizações muito antigas. O que mais essas tecnologias revelarão nas próximas décadas? Além disso, a exploração subaquática também está focada em entender como o oceano pode ter moldado a história da Terra.
Muitos cientistas acreditam que há enormes depósitos de recursos naturais ainda não descobertos no fundo do mar. Além de vestígios de cataclismos antigos que poderiam ter causado a submersão de grandes áreas de terra e cidades inteiras, a busca por essas evidências não é apenas uma questão de descobrir o passado, mas também de entender o papel que os oceanos desempenharam na evolução da humanidade. O futuro da exploração subaquática não está apenas ligado à busca por civilizações perdidas. À medida que a humanidade enfrenta mudanças climáticas e outros desafios globais, o fundo do mar pode conter soluções cruciais. Pesquisas em biotecnologia, farmacologia e energia renovável, por exemplo, podem se beneficiar imensamente dos organismos e recursos encontrados nas profundezas oceânicas. A grande pergunta que fica é: o que mais está escondido no fundo do mar? As pirâmides submersas são apenas a ponta do iceberg. À medida que exploramos mais fundo, a humanidade pode descobrir não apenas mais sobre seu passado, mas também sobre as enormes possibilidades que o oceano ainda tem a oferecer. O futuro da exploração subaquática promete uma revolução na forma como entendemos o mundo e nossa própria história. E aí? O que você acha? Estamos apenas começando a explorar os maiores mistérios do nosso planeta. Se você ficou tão fascinado quanto nós, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas descobertas. Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias. O mistério só fica mais intrigante quando você faz parte dele. Até a próxima exploração.